Exato. E aí no Gumtree eu vi uma oportunidade de uma agência de intercâmbio, uma agência colombiana, local. E essa agência colombiana, eles estavam com uma vaga para um staff, né, consultor educacional, e também alguém para desenvolver o marketing da empresa. Eles já estavam o marketing em andamento, mas eles precisavam que traduzisse para o português, entendesse o público brasileiro, porque eles queriam alcançar esse público. E aí, eu lembro que aí eu falei, vou aplicar para essa vaga. Meu inglês ainda não está bom, mas vou aplicar. E na entrevista eu tive sorte que ele falava português, um pouquinho. Então até foi para entrevista e ele falava português. Então eu entrei praticamente nessa agência, só que era uma agência muito nova nesse ramo. E aí eles tinham já o contexto já com o Latinoamérica antigo, mas não tanto com o Brasil. E aí eu fiz toda essa parte para o marketing deles e aí surgiu uma oportunidade na agência que eu renovei meu visto, com a qual aí eles já tinham mercado, então eu já tinha pegado uma facilidade, foi aonde que eu comecei realmente a aprender sobre o visto de estudante, sobre como que funciona para brasileiro, que tinha esse foco melhor. Aí nessa empresa eu fiquei 2 anos, só que também só trabalhava com brasileiros. Putz. Até aí? É, Porque você vende curso, né? Você tá vendendo o intercâmbio, você vende para brasileiro. E lá dentro da agência só tem brasileiro. Putz, não, Exato. eu pensei que não era tão comum assim nesse ambiente. E o que eu ia te perguntar? Nessas agências de brasileiros, o foco total é só no Brasil ou eles focam na América do Sul inteiro? existem determinados tipos, né? Existem agências que elas vão tomar conta de diversos países e outras que vão ter o foco. Por quê? Cada país tem um level. Então, cada país tem um assessment level. Se você dá o Brasil Assessment Level 1, por exemplo, acredito que a Colômbia é Level 2, exemplo. Então você É tem... melhor? Não, Level 1 é o top. Ah, Brasil, ó. a gente está em referência desde 2015 ou 2016 como Level 1, o que facilita a documentação para esse tipo de aplicação. Então, se você se padroniza para diversos países, você como agente educacional ou você como uma agência, precisa entender quais documentos são necessários para aquele país. Vamos supor, acredito que a Índia talvez ainda é level 3, não sei, para a Austrália. Então, eles para ir para a Austrália, eles só podem ir para estudar a faculdade. Sim. Eles não podem ir para fazer inglês, um exemplo. Eu acho que os árabes também, né, libaneses, tem uma certa dificuldade. Os Muda. pérsias, porque os persas não, iranianos, né? Porque eu sei que todos eles não são estudantes. Eles ou chegam casados já com alguém, ou eles chegam numa faculdade. Sim, Aí eu É falo, tem que "Não, aplicar direto para a faculdade. O Irã tem restrição, boa parte do mundo. Aqui no aeroporto de Guarulhos, o iraniano ele só pode trocar no máximo $100. Nossa, Ele não pode trocar mais que isso. nossa, Já eu nem teve sabia. vezes lá no aeroporto de iraniano abordar funcionário pra pedir pra trocar dinheiro pra ele, porque ele não podia. Nossa. Não podia. Então, cara, é loucura isso. E o Brasil, realmente, a gente, poxa, em muitos lugares do mundo a gente é bem aceito, bem Sim. quisto, né? Muita gente não acha isso, aliás, mas o passaporte brasileiro, ele é um passaporte bom. Claro que não se comparar a um americano ou europeu, mas ainda assim a gente tem acesso a muitos lugares. Exatamente. E aí, né, na minha última trajetória na Austrália, durante esse período desenvolvendo só em português, eu falei, acredito que agora é a hora de fazer alguma coisa que eu faça, né, um porte para inglês. E em paralelo, nos finais de semana, eu trabalhava no Cold Pavilion, Sim. na praia. Lindo ali, lindo. É uma das praias principais lá do sul, que é a praia de Bondi, depois a praia de Coogee, que tem até um coastal walk que é super famoso, que é uma parte turística. E eu trabalhei lá durante 2 anos. E como eu peguei um shift, no começo, o shift é o início do trabalho, no verão, eu me dediquei muito ao trabalho, porque na Austrália você é pago por hora, então eles vão identificar o seu trabalho também por hora, né? E aí eu fiquei lá por bastante tempo no inverno, então aí que o inglês começou a desenvolver E muito ali melhor. só inglês, né? Que é muito gringo. Muito gringo não, é eles, né? Exatamente. A gente que é gringo pra lá. Exatamente. Aí foi a parte, né, do inglês que melhorou muito na Austrália. E aí, antes de eu decidir voltar para o Brasil, eu fiz um curso de Cambridge FCI, eu mudei a estratégia do curso técnico que eu estava fazendo e peguei a parte dessa base para pegar também muito a parte da escrita, entender melhor voltar a falar direito, né? Porque você aprende o inglês de obra, você aprende o inglês de estabelecimentos, entre as outras coisas, mas nem sempre você fala exato como deve ser. Eu tinha uma facilidade pra falar e era terrível pra escrever. Sim. Não sabia, tinha várias coisas pra falar. Eu falei, meu, como é que eu escrevo isso aqui? Eu sei falar, eu sei como é que faz. Mas é complicado, eu deveria fazer isso.
Deixa eu perguntar uma coisa. Você ficou lá todo esse tempo, 5 anos, 6 anos, né? 3. 3? 3. Isso. Ah, 3 anos? De outubro de 2016 até junho de 2019, quase 3 anos. Então você já estava fluente. E hoje, seu inglês, depois de 5 anos morando no Brasil? Ele enferrujou pra caramba. Enferrujou bastante. Claro, eu fui o ano passado pra Europa e aí desbloqueia a sua mente. Sim. E na hora você tá ali, você precisa e você desenvolve. Só que assim, eu penso que tem que manter atualizado de alguma forma uma conversação. É muito difícil aqui você falar inglês aqui no Brasil. Muito difícil. Uma coisa que eu faço, dou aula, né? Isso já ajuda bastante a manter o nível. Só que é o seguinte, a maior parte dos meus alunos são básicos, no máximo intermediário. Então agora eu tenho pouquíssimos alunos que são avançados. Então até passo atividades para eles, que eu também faço, porque aí eu também aprendo junto com eles, né? Sim. E uma coisa que eu faço muito é ouvir podcast em inglês. Eu tenho livros que eu leio em inglês, então isso ajuda também a manter o nível. Vou caçando, procurando coisa. Porque às vezes, quando a gente aprende inglês, a gente fala assim, cara, eu já estudei muito tempo, tipo, não quero mais estudar. Mas aí eu vou e pego, sei lá, uma notícia, por exemplo. Tem uma expressão em inglês que eu aprendi que é totalmente inútil, só que eu tava lendo lá uma notícia de uma atriz americana daquela série Glee. E aí ela bateu no marido, ela foi presa e o sogro dela foi e pagou uma fiança pra ela sair. Aí tem a expressão released on bond, que é liberado mediante fiança. Tipo, eu nunca vou precisar usar isso. Mas eu lembro, porque aquele caso foi muito bizarro. Então, Sim. mas aí ali eu já fui praticando também. Então, hoje eu pego esse tipo de coisa que aguça a minha curiosidade, ou que eu possa ter algum tipo de conhecimento técnico, e leio pra manter meu nível. É assim que eu consigo. Sim.